Eu tenho uma teoria. Toda cidade muda de música quando chove. A minha vira violão tímido, desses que não atrapalham conversa. Terça-noite, chuva fina indecisa, limpador de para-brisa marcando compasso, e eu, motorista de app, com tanque pela metade, banco alinhado e uma playlist batizada de Chuva que Pensa. Aceitei a primeira corrida, bairro do Teatro até o Hospital Universitário. Boa noite, eu disse, abrindo a porta para a passageira de casaco azul. Música, silêncio ou conversa? Música e silêncio, ela respondeu. O app sugeriu carona compartilhada. Ela topou. 3 quadras depois, entrou um rapaz de gravata teimosa. Destino, Estação Central. No retrovisor, apresentei os dois com o protocolo dos desconhecidos cúmplices, acenos mínimos e sorrisos econômicos. A música preenchia os espaços sem ocupar cadeiras. Eu dirigi como quem segura um copo cheio, com firmeza e gentileza. Ele disse que corria para um acerto de contas afetivo. Precisava dizer eu errei a alguém que não via há 2 anos. Ela contou que ia ao hospital ver o pai em observação. Estou bem e não estou, disse. É aquele bem que não se exibe. Perguntei, com cuidado, por que a desculpa demorou tanto. Orgulho, respondeu. E medo de descobrir que a vida continuou sem mim. Ele falou baixo, mas a sinceridade ocupou o carro inteiro. A frase dela encontrou casa no silêncio. Ele a repetiu, como quem decora a senha, demora com verdade ainda chega. A chuva bateu palmas discretas no teto. Paramos no semáforo ao lado do teatro. Cartazes molhados anunciavam estreia de quinta. Se fosse uma peça, qual seria o nome? Eu perguntei. Ela respondeu, demora com verdade ainda chega. Ele assentiu. Carona compartilhada funciona quando o respeito faz o papel de cinto de segurança. Cada frase foi ganhando pista, sem ultrapassar pela direita. Ela descreveu o corredor do hospital com a precisão de quem decora o caminho para não se perder. A máquina de café que falha, a poltrona que rende, o relógio que teimava em ser mais lento do que o coração. O app avisou de engarrafamento à frente. Aceitei a rota alternativa pela Rua do Teatro. Os postes piscavam reflexos nas poças, vendedores de guarda-chuva abriam cores na calçada, e o violão parecia sorrir. A chuva inventou poças que queriam ser lagoas. Ônibus gigantes se comportavam como bailarinos inseguros. Segui no mantra de motorista, sinalizar antes de existir, frear antes de precisar, dar 2 segundos a mais para a cidade respirar. Pediu para encostar na floricultura 24 horas. Saiu com uma suculenta pequena. Resistência compacta, disse. Memória de madrugada tranquila. A chuva provou com um sorriso fino na janela. Recebi do rapaz a foto de 2 xícaras e um guardanapo escrito "Ficamos de bem". Sorri sozinho, reconhecendo um final provisório que já valeu a estrada. Quase nada termina, quase tudo continua noutra via. Na marquise, a água caía compassada. Obrigada por dirigir devagar quando precisava e rápido quando podia, ela disse antes de descer. Respondi que torcia por notícias boas. Se ele pedir trilha, recomendo esse violão. Ela sorriu com os olhos. O telefone dela tocou. Calmo, disse a voz do outro lado. Era o irmão avisando que o pai dormia. A palavra calmo é anti-inflamatório para os ouvidos. Ela guardou o celular como quem guarda um bilhete raro. De madrugada, toque para o hospital mais uma vez. Era ela de novo, agora com cansaço limpo, desses que não carregam drama. Voltar para casa, disse. Meu pai estabilizou. Estabilizar é palavra que dá colo. Ela pediu para esperar 5 minutos. Quando alguém pede 5 minutos, não é sobre o tempo, é sobre dividir vigília. Concordei com a cabeça e deixei a chuva fazer um solo. Antes de dormir, desliguei os aplicativos e deixei a cidade dizer a última fala. Entre chuva e pássaro atrasado, ouvi, a rota alternativa funcionou. Adormeci com a certeza de que, às vezes, o menor atalho é a gentileza. Chegou mensagem do rapaz. Encontrei.
Disse eu errei. Tomamos café. Ainda não sei o final, mas comecei direito. Respondi com um vai tranquilo e guardei o telefone. Algumas histórias só pedem torcida. Segui a noite com corridas pequenas. Gente que só queria chegar, um senhor que pediu para passar pela rua de infância, um casal que discutiu a compra do sofá como se escolhesse um futuro. Ofereci luz interna baixa e água. Ser motorista é traduzir trânsito em gentileza. Seta é por favor, freio suave é carinho, distância segura é respeito que dá bom dia. Quando alguém entra, pergunto por música, silêncio ou conversa, mas o que ofereço mesmo é um pedaço de caminho. A madrugada virou manhã. A cidade desligou o violão e ensaiou um pandeiro tímido. Estacionei, tomei o último café e fiquei um minuto ouvindo o barulho da água na lona da banca de jornal. Tudo dizia, continua, mas com calma. Houve um minuto de estrada em que ninguém falou nada. Não foi silêncio tenso, foi o tipo que dá espaço para as palavras escolherem por si mesmas se querem nascer. Ele perguntou o que acalmava a ela. Cheiro de café e viva a voz da minha mãe, disse. Ela perguntou o que acalmava a ele. Playlist de banjo e mapas sem pedágio. Eu acrescentei meu segredo. Quando o céu e o Waze concordam, eu fico em paz. Contei 2 histórias sem nomes. O passageiro que pediu para dar voltas a fim de ensaiar um pedido de casamento, e a senhora que chorou 2 minutos e agradeceu a música que não atrapalhou a tristeza. Expliquei minha profissão favorita, corredor de revezamento de afeto. Na despedida, agradeceu como quem fecha um livro que gostou. Obrigada por dividir rota. Respondi, obrigado por confiar no trajeto. Ela entrou no prédio carregando a planta como quem carrega senha boa. Chegamos à estação central primeiro. Ele respirou, ajeitou a gravata indomável e disse, agora vai. Antes de descer, agradeceu a prévia de conversa honesta. Eu ofereci plano B. Se der ruim, te busco com outra trilha. Voltamos à rota do hospital. A cidade colaborou por 3 semáforos seguidos, o que equivale a um milagre urbano. Ela falou de trabalho, campanhas que pedem muito em pouco tempo. Hoje eu queria dizer pouco em muito. Ela falou do plantão, profissionais que explicam termos difíceis como quem empresta guarda-chuva, cadeiras duras com vocação de travesseiro improvisado e o chocolate ruim da máquina que salva intenções. A caminho de casa, peguei a via Beira-Rio. A água refletia os semáforos como se a cidade treinasse sinais em duplicidade. Reduzi a velocidade e percebi como a chuva muda o vocabulário das ruas. Lombadas viram respirações, pontes viram reticências, túneis viram travessias sem testemunhas. Lembrei do rapaz da gravata. A coragem é sempre anônima no instante em que acontece. Só depois alguém conta. Lembrei dela, do casaco azul. Existe um tipo de força que prefere falar baixo e, mesmo assim, enche a sala. Parei para abastecer. O frentista perguntou se a noite tinha rendido. Respondi que rendeu estrada e história. Ele riu e disse que prefere quando a cidade rende troco certo. Enquanto a bomba marcava números, anotei mentalmente um hábito. Oferecer água e ajustar o ar-condicionado não são gentilezas pequenas, são modos de dizer você cabe aqui. Motorista não salva ninguém, mas pode facilitar a travessia. De volta ao asfalto, aceitei uma corrida curta por uma rua arborizada. O limpador riscou o vidro como metrônomo e, por um instante, pensei em tudo que fica sem testemunha. O pedido de desculpas que deu certo na plataforma, a enfermeira que trocou uma palavra difícil por 2 simples, o porteiro que segurou a porta para a senhora das compras. A maior parte da bondade da cidade é confidencial. Passei novamente perto do teatro. Os cartazes já secavam melhor, a lona não cedia. Imaginei a peça com o título improvisado, Demora com Verdade Ainda Chega, e brinquei de final. Primeiro ato, chuva. Segundo, coragem. Terceiro, retorno ao que importa. Nem sempre a plateia aplaude. Tudo bem. Há derrotas barulhentas e vitórias silenciosas. No fim da madrugada, toquei uma playlist antiga, feita por um amigo que jura que cada acorde tem um tipo de asfalto correspondente. O violão parecia entender a topografia dos buracos. Ri sozinho da imagem. Se toda a rua tivesse trilha,
Talvez os tropeços do dia viessem com legenda. E legenda é o que mais falta quando a gente tenta ler o outro. Antes de encostar o carro, recebi uma notificação, 5 estrelas e um obrigado pela calma. Não vinha assinado, mas reconheci a caligrafia do dia. Guardei o celular e agradeci em voz baixa, como quem responde a um aceno distante. Alguns agradecimentos preferem o modo discreto, funcionam melhor assim.